Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que participa conosco deste encontro, simplesmente servos e servas. Esse é o nosso espaço enquanto família IBMER para conhecermos um pouco mais uns aos outros. E você já deve ter percebido que está tendo a oportunidade de conhecer muita gente que tem servido nos bastidores. Nosso convidado de hoje, o irmão Ageu. Muito bem-vindo, irmão Ageu. Muito obrigado pelo convite, pastor. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Por favor, fale-nos um pouquinho sobre você, sua vida, desafios, como você chegou à família IBMER. Pois então, eu sou criado num lar evangélico, cheguei na Igreja Batista em Caxambi, na barriga da minha mãe. Opa! Passei 36 anos lá, na Igreja Batista do Caxambi. Me batizei em 1977, com 12 anos. Com 36 anos, a gente saiu em 2001, fruto de uma experiência não muito agradável, quando eu e Gisele, a gente perdeu um filho. E num momento de muita dificuldade, muita tristeza, chegamos em Inhaúma, em 2001, vivemos alguns bons momentos, algumas experiências, trabalhamos, como Gisele já falou, em outra oportunidade, com casais, vivemos todas essas de estar trabalhando e até a experiência de ter perdido um filho nos ajudou. A gente trabalhou esse tempo todo, mais de 10 anos, até que em 2011, 2012, a nossa filha Sara recebeu um convite de uma amiga dela, Esther, para participar de um acampamento de adolescentes na Igreja Batista do Meia. Aí ela foi, e qual foi a nossa surpresa? Quando ela voltou, ela já voltou totalmente entrosada, já estava querendo entrar no coro dos adolescentes, já estava participando ativamente lá, e a gente, e agora sentamos como família, eu e Gisele, olha, a gente já tem uma vida espiritual um pouco mais amadurecida. Sim. A Sara necessita desse convívio, não que ela não tivesse em Inhaúma, mas a maneira como ela foi acolhida na Igreja Batista do Meia, ela voltou, e daqui eu não saio, e aí acabou a gente, como família, indo para a Igreja Batista do Meia, em 2011, 2012, e nós chegamos com entusiasmo ainda de trabalhar com casais. A Gisele um pouquinho mais afoita, eu seguro um pouco, Está no momento da gente encher um pouco o nosso pote para poder dar de novo. Sim, sim. E aí, como foi nossa surpresa, o pastor Purim nos recomendou o pastor Henrique, que na época era pastor de jovens e adolescentes, para que a gente fizesse uma ponte entre os pais dos adolescentes, e ele era um pouco mais novo, e a liderança dos adolescentes, e a gente foi desenvolvendo como se fosse uma equipe, até que ele precisou sair, e aí a gente ficou meio assim. Aí o pastor Purim nos sentou à mesa e falou: olha, o desafio é de vocês. E aí nós estamos aí esse tempo todo, Não era a nossa pretensão inicial, trabalhar com adolescentes, mas é aquilo que tudo que vier às suas mãos, vamos fazer, Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Então foi meio que assim, e nós estamos nessa seara aí desde então, trabalhando com os adolescentes ali. Nesse começo, você falou que fazia ponte entre os pais e o ministério, como um todo. Então, teve um quê de, digamos, um período preparatório quando vocês estavam trabalhando em Inhaúma com casais, Sim, com certeza. Eu acho que
O fato da gente ter vivido e convivido, né, e poder discipular, poder entender algumas problemáticas, né, e entender alguns problemas, saber administrar também, eu acho que isso ajudou. Trabalhar com casais é uma paixão que quem começa a trabalhar, o senhor sabe muito bem disso, né? Quem trabalha com casais se apaixona, né, porque a gente vê o fruto quando a pessoa entende e amadurece a ideia de que pode melhorar, as coisas caminham, né? Foi importante para a gente ter essa bagagem de trabalhar com casais para poder ter essa ponte, né, tinha essa preocupação, né, a liderança Sim. do pastor Purim tinha essa preocupação de não só trabalhar com os filhos, mas trabalhar com os pais também, né? A gente sabe que os adolescentes, isso aí eu já estou falando com os pais, né? A gente sabe que muitos problemas que às vezes os adolescentes nos trazem ou trazem de uma maneira geral, a gente sabe que tem famílias muito ainda disfuncionais, né? Tem pais com algumas dificuldades e eles são uma esponja, eles vivem num meio que eles absorvem tudo, né? E aí, em alguns momentos, você tem que não ir de encontro às orientações dos pais, mas em alguns momentos trazer ferramentas para que eles possam, de alguma maneira, desconstruir algumas coisas que são maléficas para esse crescimento deles, né? Então, trabalhar com casais foi importantíssimo. A gente tem essa vivência e sempre que a gente pode, a gente traz para eles, né, no dia a dia, na convivência com os adolescentes. A gente sabe, eu sou casado com a Gisele há 32 anos e a gente sempre coloca para eles que nós não somos um casal perfeito, falamos das dificuldades que tivemos, do dia a dia, né, no relacionamento, quanto ainda temos aprendido a conviver um com o outro e que não é mil maravilhas um casamento, mas que você, com ferramentas importantes, você consegue perpassar muito dos problemas. Poderíamos chegar à conclusão de que hoje, pelo contexto da nossa sociedade, os rumos que a nossa sociedade está tomando, o relacionamento pais de adolescentes, filhos adolescentes, é um grande desafio, se não o maior desafio. Nós, como liderança, a gente sempre conversando no dia a dia, entendeu? A gente é um grande problema. Um grande problema. A gente tem hoje uma dificuldade de aceitação dos adolescentes, de aceitação com relação à autoridade. Em contrapartida, tem muitos pais que não conseguem exercer essa autoridade. Tem muitos pais que não conseguem tirar um tempo mínimo para entender que é uma geração diferente, que se você não tiver vigilância, por exemplo, nas questões de redes sociais, de informática, do que eles estão vendo, do que eles estão absorvendo, você tem que estar ali atento. Tem uma dificuldade porque são gerações diferentes. Para nós, a gente tem vivido, nesses 12 anos, trabalhando com adolescentes, a gente vê que cada vez mais as gerações elas vão se modificando e agora com uma rapidez maior. Uma rapidez maior. A absorção de coisas que a internet traz, não só coisas boas, mas muitas coisas ruins. Há um ambiente de muito desafio a eles, com relação à autoestima, com relação à beleza. A internet, as redes sociais é um mundo perfeito, e eles não se enquadram nesse mundo perfeito, e quando eles não se enquadram nesse mundo perfeito, aí vem a depressão, vem
casos de ansiedade, né? Eu não consigo ser igual a fulano de tal. A gente, quando era mais novo, os nossos ídolos eram cantores evangélicos, eram esportistas. Hoje, os ídolos deles são influencers digitais, criadores de conteúdo. Eles trazem ideias que podem, muitas vezes, influenciar, né? E os pais, infelizmente, hoje, não conseguem mais influenciar os seus filhos. E aí tem esse gap, tem essa distância, tem essa separação, que, se você não estiver atento, você perde seu filho mesmo. Sim. Você perde seu filho, às vezes, às vezes, por você não parar para ouvir, né? A gente ainda tem pais ainda que estão na ideia de que, se você não fizer do meu jeito, não é o melhor. E a gente sabe que adolescente não é assim, né? Adolescente precisa ser ouvido, adolescente precisa ser admoestado, adolescente precisa de limite. Eles desejam esse limite, né? E às vezes os pais, com medo de perder, acabam não dando esse limite, e às vezes, quando escapou, quando pensou, quando viu lá na frente, já era. Agir você como líder e como pai, agora, né, pai de uma jovem, mas como líder e como pai, que palavra você daria para os pais? Porque parece-me que, às vezes, o meu olhar, né, de fora, eu não contempla ver pais conversando com você, né? Ou as mães conversando, né, com a Gisele, pais conversando com você, já que, para alguns, é meio constrangedor, né, o pai falar com a líder, né, que é mulher, tem essas Sim. coisas ainda no nosso universo. Mas como você vê isso, e que palavra você daria? Como pai e como líder, como pessoa, né? Eu tinha Sara, né? Sara, minha filha, hoje ela está com 29 anos, mas eu sempre tive a ideia, eu tive o pensamento de quebrar a ideia de que só quem pode educar, por exemplo, são as mães, por exemplo, né? Então, o pai, ele tem a obrigação de prover. E eu acho que não. Eu acho que você, como pai, como homem, você tem um papel importantíssimo na criação, por exemplo, no meu caso, de uma filha mulher. Porque você vai ser o primeiro exemplo de homem que ela tem. Sim. Se você for um mau exemplo, se você for um exemplo de mau pai, né? Se você não tiver tempo para conversar, se você não souber entender as coisas, a sensibilidade que a mulher tem, no sentido, né? Eu, por exemplo, eu sempre me preocupei, por exemplo, quando a Sara fosse ter a primeira menstruação, sendo muito claro. Então, eu preparei um farnelzinho, falei para ela e falei com ela: minha filha, esse farnelzinho vai dentro da sua bolsa, aqui tem um absorvente, aqui tem uma muda de calcinha. E outra coisa, aconteceu, você não tem que se assustar. Sim. Você me liga, no lugar que eu tiver, eu vou te buscar. Então, essa segurança que você passa para uma filha mulher, ela fala: poxa, meu pai, então, se eu tiver algum problema, é para ele que eu vou ligar. Sim. Por exemplo, as questões de intimidade, por exemplo. Quando ela começou a pensar em namorar, que ela falou: pai, estou gostando de um garoto, assim, assim, e o que você acha? Aí eu falei: olha, minha filha, se você... Preciso falar mais alguma coisa do que a gente já vem conversando esses anos todos, como pai e filha, e como homem e mulher? Ela: não. Preciso te dizer mais alguma coisa? Não. Então, segue. Namorar faz parte do crescimento.
Então, às vezes, a gente tem muita coisa, os pais têm muito dedinho, tem muita sensibilidade. Não, porque a filha é um ser humano como qualquer outro ser humano. Tem as suas diferenças, mas ela precisa do seu apoio como homem. E eu sempre fiz isso, né? Até porque, para que ela pudesse crescer uma menina saudável, crescer com uma jovem saudável, saber e crescer como uma mulher saudável. Ela sabe que o pai dela não é perfeito, né? Ela sabe que eu não sou perfeito, mas ela sabe que se ela precisar de mim, no lugar que eu tiver, ela sempre vai ter um acolhimento. Ela não vai precisar procurar um coleguinha ou um colega ou para ser acolhida. Então, ela sabe disso. Então, é que você não tenha, pai, não tenha receio de dizer, você foi homem, você sabe como você agiu, você sabe como o homem age ou como o homem pensa. Então, converse com a sua filha. Conversar, sempre dialogar, sempre trazer. Está acontecendo. Uma coisa importante, pai, elogiar. Tem pais que não elogiam, né? Tem pais que não beijam. Uma coisa que eu sempre fiz, toda noite eu oro com ela. E ela me cobra quando eu não vou. Né? Ela me cobra quando a gente não ora. Então, vai lá na cama, ora, procura saber quais são os desejos dela, quais são as dificuldades. Quais são as dificuldades, quais são o que ela está pensando de futuro, o que você pode ajudar ela nessa decisão. Né? Não, isso é com a sua mãe. Não, isso é com você também. Isso é com você também, não é só com a mãe. Né? Então, essa questão, ela é importante. A gente vê que lá em casa sempre foi muito cheio das amigas da Sara, né? E de a gente conversar e entender e falar e, de alguma maneira, aconselhar. Então, é importante que o pai esteja atento a essas fases da vida. A fase de adolescência não é uma fase fácil, mas é uma fase que você é importantíssimo para que ela passe por essa fase bem. Eu acho que está próximo. Se eu pudesse dar um conselho para os pais, o próximo, o máximo que você puder, porque ela vai precisar de você. Eu fico muito feliz com você abrir o coração, porque o nosso universo, né, a nossa sociedade ainda é uma sociedade em que o homem é educado para não abrir, né, o coração, não Sim. falar daquilo que pensa, não falar daquilo que sente. E parabéns, né, por essa sua abertura, a ponto das pessoas, né, da nossa membresia poderem te conhecer melhor. Sim. E fica aí uma palavra, né? Você está com alguma dúvida, pode procurá-lo, e deve procurá-lo, principalmente você, pai de adolescente. E é claro que você, mãe, também pode procurá-lo, ou procurar a Gisele, ou o casal, né? O casal procurar o casal, né? São várias possibilidades, sim, né? Sim. A Gisele compartilhou conosco que você fez um transplante. Sim. Como foi essa experiência? Como você tratou, né, essa situação, esse momento, do ponto de vista não só, né, médico, né, que você tem o conhecimento dessa área, mas a sua experiência de fé, como é que ela se interligou, né, com a experiência médica e a experiência no seu próprio corpo? Pois é. Desde 2010, eu tinha um problema físico, né? Eu tive uma hipertensão severa, eu tinha obesidade mórbida. E quando eu fiz uma cirurgia bariátrica, e logo após a cirurgia bariátrica eu descobri que eu tinha um problema renal. Esse problema renal eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia precisar fazer hemodiálise.
E fui levando 2010, 2011, né? Quando deu finalzinho de 2016, eu estava tendo alguns episódios já de gravidade, né? Desses anos todos, de 2010 até 2016, eu fui preservando, fui tratando algumas vezes com mais cuidado, outras vezes mais descuidado, como todo homem, né? Como todo homem, algumas vezes mais cuidadoso, algumas vezes nem tanto. Até que em 2016 finalzinho de 2016, eu comecei a ter alguns episódios de desconforto na saúde. Até que eu tomei um ultimato da Gisele e falei assim: você tem que procurar um médico, porque você vai acabar morrendo dentro de casa e eu não sei o que você tem. Toda noite você passa mal e eu não sei o que você tem. Até que eu cheguei e fui no médico e minhas taxas estavam todas alteradas. E aí, num determinado momento, eu fui no médico. Desse médico, eu tive que sair de ambulância, fui para uma emergência. E nessa emergência, no finalzinho de 2016, de um dia para o outro, eu já saí com um catéter no pescoço para fazer hemodiálise. Ah, mas foi um susto? Não, porque em algum momento eu já sabia que eu ia fazer ia ter que passar por esse processo. Não é um processo fácil, é um processo doloroso. No primeiro dia que eu me vi com o catéter no pescoço, eu chorei muito. Foi muito doloroso, mas em nenhum momento eu pensei que eu tinha acabado a minha vida, né? E aí, em 2016, eu entrei no processo de hemodiálise 3 vezes por semana. Ficava na máquina para fazer a purificação do sangue 4 horas por dia. Era às terças, quintas e sábados. E nesses anos todos, Gisele me acompanhou sempre que ela pôde. Praticamente todas as minhas sessões de hemodiálise, ela era minha companheira. Ela chegava comigo, porque eu entrava às 6 horas. Desculpa. Chegava às 6 horas da manhã comigo e eu saía às 10. Eram 4 horas, mas saía às 10 da máquina, às vezes saía muito bem, às vezes não tão bem, né? Mas eu tinha minha companheira lá que me acompanhou esse tempo todo. Depois de 6 meses, eu voltei a trabalhar, que era uma coisa que eu precisava fazer, porque eu determinei na minha vida que a hemodiálise era uma parte da minha vida. Sim. A hemodiálise não era a minha vida. A hemodiálise era uma parte da minha vida e que eu precisava viver. Uhum. Né? E eu precisava viver. Nessa época, a Sara ainda estava terminando a medicina e eu precisava vê-la se formar. Era uma coisa que me motivava a viver, era ver a minha filha se formar. E aí, 2016, no primeiro ano, já em 2017, eu não me inscrevi para o transplante, não não era por medo, mas era porque eu precisava entender mais essa questão do transplante. E até que em 2018, já no segundo ano de hemodiálise, e já trabalhando, eu sou cirurgião dentista, então saía do transplante, ia para a clínica, atendia normalmente os 2 dias da semana, né? E passei a isso até que em 2018, no final de 2018, já inscrito no programa de transplante, sem muita expectativa, indo levando a vida. Para mim, a hemodiálise era normal, era como se fosse um processo, uma parte da minha vida, até que eu, trabalhando em 2019, fazendo uma cirurgia, acabando de fazer uma cirurgia num paciente, eu recebo um telefonema do hospital Hospital de São Francisco, que me perguntando se eu estava por perto,
porque havia um rim e que eu estava bem compatível comigo e que eu poderia... Era agora. Poderia sair, poderia ir para lá. Tem um passaporte que a gente leva com todos os exames, né? A gente tem que andar com aquele passaporte. Eu não estava, liguei para a Gisele. Gisele, fotografa todos os resultados dos exames e me manda. Esse processo de fotografar todos os resultados dos exames, ela não conseguiu fotografar todos os resultados, porque ela tremia tanto de alegria e emoção. E aí eu falei, faz o seguinte, você vai no quarto andar, pede para sua irmã fotografar os exames e me manda, que é o tempo que eu estou chegando no hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, 5 minutos depois ela chegou. Então, e aí foi um momento de muita emoção, de alegria, mas também de expectativa, porque quando eles chamam para realizar o transplante, eles não chamam só uma pessoa, eles chamam, de repente, 10, às vezes 8, são algumas pessoas que são compatíveis. E aí é meio que um Big Brother, você vai para o paredão e vai saindo, vai saindo. Uhum. E aí eu fui ficando, até que a pessoa que estava na minha frente tinha tomado uma injeção, feito uma vacina, tinha ido num posto de saúde, tomado uma vacina, e ele foi impossibilitado de receber o rim. E aí a médica virou para mim e falou assim, olha, pelo que eu estou vendo, esse rim vai ser para você. Eu falei, vamos lá, né? Aí tem que passar por alguns outros exames, meus outros exames estavam todos perfeitos e compatíveis para receber o rim. E aí, em 2019, eu recebi o rim novo. E aí foi um momento de muita alegria. A gente sabe que tem pessoas que estão na fila há anos, estão esperando essa bênção. Para mim foi uma bênção, porque mudou totalmente a minha vida. Eu passei a ter uma autonomia que eu não tinha. Uhum. Né? Na época que eu... antes, né? Na época da hemodiálise, eu não fazia mais... não urinava mais. Meus 2 rins eram atrofiados. Então, na realidade, eu tenho 3 rins, né? 2 atrofiados e um implantado. Né? E, sim, foi um momento de muita alegria. A Gisele tem as experiências dela para contar, porque ela viveu comigo. Uhum. Né? Ela viveu esse momento comigo. E eu sempre falo isso, eu não queria companheira melhor para viver esse momento Amém. comigo. Né? Ela sofreu comigo, a gente orou junto, a gente pediu muito. E eu me lembro que ela falava assim para mim, você tem pedido pelo transplante? Aí eu... tenho. Tipo assim. Tenho. Porque eu vivia bem com a hemodiálise, né? Bem entre aspas. Uhum. Né? Eu tinha um suporte de vida interessante. Mas ela falou assim, não, mas eu oro todos os dias pelo seu transplante. Uhum. Né? Até que eu consegui a bênção. Assim, eu creio assim, que Deus me deu uma nova vida. Assim como deu para a Gisele na sua cura da Covid, Deus me deu uma nova vida. Amém. Então, eu não tenho, assim... eu consegui ver a Sara se formar, eu consegui ver a Sara fazer a sua residência, eu consigo ver... Né? Essa semana a Sara fez aniversário, eu assim, Senhor, eu agradeço por ainda poder ver a Sara completando anos de vida, né? Que até um determinado momento, quando eu fazia as consultas médicas, e que as médicas perguntavam, e aí, eu falei assim, olha, doutora, eu só quero ver minha filha se formar, eu vou conseguir ver minha filha se formar? Ela, vai. E aí eu consegui ver a Sara se formar, a Sara está seguindo a vida dela, mas independente disso, eu agradeço a Deus pela oportunidade de viver.
né? Poder ter uma independência, ter uma autonomia para ir e vir, sem você precisar de usar a máquina. Não desliguei meu catéter, está aqui, se precisar usar, está aqui, né? Está aqui. Então, eu agradeço, ganhei uns quilos, né? Ganhei uns quilos por conta do transplante, mas, assim, estou feliz da vida. Ageu, uma palavra para a nossa família Ibemeyer. Eu vou seguir a mesma linha da Gisele. Viva a vida, mas viva a vida com Deus. A gente sabe que a gente tem vivido momentos, nossa cidade não está fácil, viver na nossa cidade não está fácil, mas se a gente se entregar, ou se a gente não tiver fé, se a gente não entender que a gente serve um Deus vivo, que Ele tem controle sobre todas as coisas, a gente vai sucumbir. Então, se você puder viver, viva. Se você quiser viver bem, viva com Deus, né? Creia que Deus tem o controle de todas as coisas. A vontade é de Deus. A gente pede todo dia, eu faço essa oração todo dia quando eu saio de carro, é exatamente isso. Senhor, me dá tranquilidade para viver, me dá tranquilidade para ir até o meu trabalho, me tranquiliza nesse trânsito maluco, me tranquiliza com relação a essa violência, mas faça a sua vontade, porque o controle é todo seu, né? O Senhor é soberano sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, e o seu querer tem que ser sempre soberano sobre a nossa vida. Então, viva bem, mas viva com Deus. Amém. Viver a vida com Deus, nada a acrescentar. Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.